Welcome to Stories in Portuguese. Bem-vindo ao Histórias em Português. This video has two parts. First, the story in Portuguese. Second, the story in Portuguese with a slower pronunciation and translation. O dia de feira de Dona Lúcia. O sol mal havia surgido no horizonte quando Dona Lúcia abriu as janelas da cozinha, permitindo que o ar fresco da manhã invadisse o ambiente. O aroma reconfortante do café recém-passado já se espalhava pela casa, enquanto ela organizava, com cuidado, sua sacola de feira. Pedro! Marina! Vamos nos apressar, ou as frutas mais bonitas acabam rapidinho. Chamou ela, ajustando o lenço sobre os cabelos grisalhos com um gesto já habitual. Ainda sonolentos, mas empolgados, os netos apareceram na cozinha. Ir à feira com a avó era um programa que os dois adoravam, não apenas pelas frutas e verduras frescas, mas também pelos cheiros, pelas cores vibrantes e pelas pequenas delícias que costumavam experimentar durante o passeio. Embora a cidade ainda despertasse lentamente, a feira já estava cheia de vida. Assim que chegaram à praça central, onde as barracas se alinhavam em fileiras organizadas, foram recebidos por um cenário animado, vozes conversando alto, risadas de feirantes e o som ritmado de facas cortando frutas para degustação. Começamos pelas frutas, depois seguimos para os legumes e, por fim, para as verduras, decidiu Dona Lúcia, conduzindo os netos pelas mãos. A primeira parada foi na barraca do seu Antônio, um feirante simpático que, há anos, era conhecido por oferecer as melhores mangas da região. Bom dia, Dona Lúcia. Hoje as mangas estão muito boas, bem maduras e cheirosas. Então separe 2 para mim, por favor, pediu ela enquanto Pedro se aproximava para sentir o perfume intenso delas. Ao lado, bananas grandes e vistosas chamaram a atenção de Marina. Vovó, leva banana? Dá para fazer frita no almoço, né? Boa ideia, Marina. Vai dar um toque especial na refeição, respondeu a avó, já escolhendo as melhores. Seguiram em direção a outra barraca, onde um senhor cortava pedaços generosos de melancia para oferecer aos clientes. Experimentem, crianças. Está bem doce, como mel. Pedro aceitou um pedaço e mordeu com gosto, deixando o suco escorrer pelo queixo. Está ótima, comentou encantado. Dona Lúcia comprou um pedaço grande, pensando em servir como sobremesa. Enquanto caminhavam pelos corredores da feira, passavam por uma variedade impressionante de frutas. Goiabas bem cheirosas, pitaias de aparência exótica, abacates brilhantes, pêssegos macios e carambolas amarelas, que Marina adorava por parecerem estrelas quando cortadas. Posso escolher as carambolas, vó? Pode sim, mas lembra, quanto mais amarelinhas, mais doces, orientou ela com carinho. Depois das frutas, foi a vez dos legumes. Pararam numa barraca com tomates grandes e suculentos e outros pequenos e bem avermelhados. Vou levar alguns para fazer molho e outros para a salada, disse Dona Lúcia, observando atentamente quais estavam mais bonitos. Ao lado havia cenouras firmes e de cor intensa e beterrabas bem roxas. Ela pegou algumas também, planejando usá-las em sucos e pratos leves. Na barraca seguinte, um espetáculo de cores. Pimentões vermelhos, amarelos e verdes enfeitavam a bancada. Pedro pegou um na mão e perguntou: Qual você acha mais gostoso, vovó? Eu gosto de todos,
mas o meu preferido é o vermelho, pois ele é mais doce. Que tal levarmos um de cada? Chegando à parte das verduras, Dona Lúcia escolheu couve bem verdinha, perfeita para refogar. Em seguida, pegou alface, rúcula e um maço de cheiro verde para dar aquele toque especial às receitas. Estamos esquecendo alguma coisa? Perguntou, conferindo mentalmente a lista. Batata! Lembrou Pedro com entusiasmo. Passaram então por uma barraca onde pilhas de batatas chamavam a atenção. Dona Lúcia pediu 2 quilos, que foram colocados cuidadosamente na sacola. Com tudo pronto, decidiram encerrar o passeio sentando-se num banco para saborear um suco de laranja bem gelado e um pastel frito, crocante por fora e macio por dentro. Essa é a melhor parte da feira, disse Pedro sorrindo enquanto mordia o pastel de queijo que estalava a cada mordida. Marina, ao ver a sacola repleta de frutas, legumes e verduras frescas, comentou com alegria. Vovó, o almoço hoje vai ficar lindo, bem colorido. Dona Lúcia sorriu com satisfação, sentindo-se recompensada pela manhã produtiva. Vai sim, minha querida. Agora vamos para casa preparar tudo. Eles pegaram as sacolas e seguiram em direção à casa, conversando sobre os pratos gostosos que pretendiam fazer com os ingredientes que haviam comprado. O dia de feira de Dona Lúcia. O sol mal havia surgido no horizonte quando Dona Lúcia abriu as janelas da cozinha, permitindo que o ar fresco da manhã invadisse o ambiente. O aroma reconfortante do café recém-passado já se espalhava pela casa, enquanto ela organizava com cuidado sua sacola de feira. Pedro, Marina, vamos nos apressar ou as frutas mais bonitas acabam rapidinho. Chamou ela, ajustando o lenço sobre os cabelos grisalhos com um gesto já habitual. Ainda sonolentos, mas empolgados, os netos apareceram na cozinha. Ir à feira com a avó era um programa que os dois adoravam. Não apenas pelas frutas e verduras frescas, mas também pelos cheiros, pelas cores vibrantes e pelas pequenas delícias que costumavam experimentar durante o passeio. Embora a cidade ainda despertasse lentamente, a feira já estava cheia de vida. Assim que chegaram à praça central, onde as barracas se alinhavam em fileiras organizadas, foram recebidos por um cenário animado. Vozes conversando alto, risadas de feirantes e o som ritmado de facas cortando frutas para degustação. Começamos pelas frutas, depois seguimos para os legumes e, por fim, para as verduras, decidiu Dona Lúcia, conduzindo os netos pelas mãos. A primeira parada foi na barraca do seu Antônio, um feirante simpático que, há anos, era conhecido por oferecer as melhores mangas da região. Bom dia, Dona Lúcia. Hoje as mangas estão muito boas, bem maduras e cheirosas.
Então separe 2 para mim, por favor, pediu ela enquanto Pedro se aproximava para sentir o perfume intenso delas. Ao lado, bananas grandes e vistosas chamaram a atenção de Marina. Vovó, leva banana? Dá para fazer frita no almoço, né? Boa ideia, Marina. Vai dar um toque especial na refeição, respondeu a avó, já escolhendo as melhores. Seguiram em direção a outra barraca, onde um senhor cortava pedaços generosos de melancia para oferecer aos clientes. Experimentem, crianças, está bem doce, como mel. Pedro aceitou um pedaço e mordeu com gosto, deixando o suco escorrer pelo queixo. Está ótima, comentou encantado. Dona Lúcia comprou um pedaço grande, pensando em servir como sobremesa. Enquanto caminhavam pelos corredores da feira, passavam por uma variedade impressionante de frutas. Goiabas bem cheirosas, pitaias de aparência exótica, abacates brilhantes, pêssegos macios e carambolas amarelas, que Marina adorava por parecerem estrelas quando cortadas. Posso escolher as carambolas, vó? Pode sim, mas lembra, quanto mais amarelinhas, mais doces, orientou ela com carinho. Depois das frutas, foi a vez dos legumes. Pararam numa barraca com tomates grandes e suculentos e outros pequenos e bem avermelhados. Vou levar alguns para fazer molho e outros para a salada, disse Dona Lúcia, observando atentamente quais estavam mais bonitos. Ao lado havia cenouras firmes e de cor intensa e beterrabas bem roxas. Ela pegou algumas também, planejando usá-las em sucos e pratos leves. Na barraca seguinte, um espetáculo de cores. Pimentões vermelhos, amarelos e verdes enfeitavam a bancada. Pedro pegou um na mão e perguntou: Qual você acha mais gostoso, vovó? Eu gosto de todos, mas o meu preferido é o vermelho, pois ele é mais doce. Que tal levarmos um de cada? Chegando à parte das verduras, Dona Lúcia escolheu couve bem verdinha, perfeita para refogar. Em seguida, pegou alface, rúcula e um maço de cheiro verde para dar aquele toque especial às receitas. Estamos esquecendo alguma coisa? Perguntou, conferindo mentalmente a lista. Batata, lembrou Pedro com entusiasmo. Passaram então por uma barraca onde pilhas de batatas chamavam a atenção. Dona Lúcia pediu 2 quilos, que foram colocados cuidadosamente na sacola.
Com tudo pronto, decidiram encerrar o passeio sentando-se num banco para saborear um suco de laranja bem gelado e um pastel frito, crocante por fora e macio por dentro. Essa é a melhor parte da feira, disse Pedro sorrindo enquanto mordia o pastel de queijo que estalava a cada mordida. Marina, ao ver a sacola repleta de frutas, legumes e verduras frescas, comentou com alegria: Vovó, o almoço hoje vai ficar lindo, bem colorido. Dona Lúcia sorriu com satisfação, sentindo-se recompensada pela manhã produtiva. Vai sim, minha querida. Agora vamos para casa preparar tudo. Eles pegaram as sacolas e seguiram em direção à casa, conversando sobre os pratos gostosos que pretendiam fazer com os ingredientes que haviam comprado.